Agradecemos ao nosso Deus essa oportunidade importante que Ele nos faz viver aqui neste momento, celebrando uma instituição criada por Ele, sustentada por Ele, utilizando a vida de cada um de nós e demonstrando que é importante, no contexto de Sua palavra, quando nós, na condição de casados, de integrantes de uma família, de conhecedor da graça e da misericórdia de Deus, podemos celebrar como celebramos nesse momento. Quando falamos de casamento, nós utilizamos os mesmos textos da palavra de Deus de épocas passadas. E esses textos, eles sustentam essa instituição e nos convida a sermos integrantes dela como sustentadores também. Na medida em que nós vamos completando anos e anos de casados, nós vamos percebendo que o próprio Deus olha para a vida dos casais, para a vida de cada um de nós e percebe ali que estamos com todas as dificuldades, com todas as adversidades, as turbulências, sustentando ali a criação do próprio Deus, instituição, casamento. E em face disso nós convidamos para refletirmos no que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4, a sua primeira parte. Hebreus capítulo 13, versículo 4, nós lemos assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Em outra versão, nós lemos assim: venerado seja entre todos o matrimônio. Sabemos pela palavra que é uma instituição criada por Deus. Sabemos que o casamento, ele tem diversos representativos importantes na palavra de Deus, e nós vamos destacar pelo menos 4 deles, e que nos motiva a mantermos unidos dentro desta instituição criada por Deus, ainda que passando por tribulações, dificuldades, mas também superando todas elas pela proteção, pela guarda, pela compaixão de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo propósito de Deus, porque deve ser assim. Eis que o casamento, como instituição divina, traz e mostra vários aspectos do plano do próprio Deus na vida da humanidade. E é por isso que é destacado com adjetivos positivos neste versículo que acabamos de ler: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Quando nós ouvimos alguém dizer de quem quer que seja ser uma pessoa digna, isso desperta a atenção de cada um de nós. Aquele cidadão é um cidadão digno. Aquele cidadão é um cidadão respeitado. Aquela instituição é uma instituição digna. É uma instituição que eu posso confiar. É uma instituição que promove o bem, que faz o bem. E é nesse aspecto que o Senhor Deus, através do escritor de Hebreus, quer destacar para cada um de nós que somos casados e estamos aqui, aqueles que não são casados, aqueles que não tiveram o privilégio de casar, mas estão dentro do contexto de uma família e viveram e estão aqui graças à união de um casal. É motivo de nós pensarmos nisso.
nós pensarmos nesse compromisso que Deus estabelece pela sua palavra, destacando o matrimônio como algo digno. E na medida em que nós preservamos essa instituição desta forma, mantendo-nos unidos, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos honrando a palavra de Deus em destacar, às vezes até sem palavras, que o matrimônio, o casamento, é uma instituição digna. Digno é aquilo que é merecedor, é aquilo que merece respeito, é aquilo que está dentro de um contexto apropriado. E o casamento, na visão de Deus, é assim. E quando nós completamos mais um ano a cada ano do nosso casamento, nós estamos dizendo para nós mesmos, nós estamos dizendo para o nosso cônjuge, nós estamos dizendo para Deus, nós estamos contribuindo para uma instituição digna, segundo o contexto da palavra de Deus. Digno de honra. Como é bom nós ouvirmos de alguém destacando a pessoa com esta palavra, honra. Fulano de tal é uma pessoa honrada. Honradez é algo que merece destaque, que a sociedade deve observar. É exemplo para a sociedade, uma pessoa de honra, uma instituição honrada. Quanto mais no contexto da Bíblia, da palavra de Deus, digno de honra seja o matrimônio. Da mesma forma, quando nós preservamos unidos no matrimônio, quando nós valorizamos o nosso casamento, quando nós decidimos continuar casados, nós estamos honrando o compromisso que fizemos com Deus, o compromisso que fizemos com o nosso cônjuge, o compromisso que fizemos com os nossos filhos, com os nossos familiares, com a igreja, com a sociedade, de mantermos unidos. Não somos perfeitos, e a palavra de Deus destaca isso, porque perfeito somente Deus. Mas Ele usa pessoas imperfeitas para refletir a perfeição que Ele é e que Ele quer para cada um de nós. E é por isso que nós precisamos estar a cada dia revigorando as nossas forças. Como nesse momento aqui de fazer e relembrar votos que firmamos no passado, no sentido de cumprir a palavra de Deus até que a morte separe. É importante, prezados, destacarmos que Deus, olhando para nós, Ele promove bênçãos espirituais na medida em que nós pensamos assim, valorizando a instituição criada por Ele. Valorizando a instituição criada por Ele. E eu disse que sob 4 aspectos, dentre diversos outros na palavra de Deus, nós podemos pensar na importância do matrimônio dentro dessa expressão de Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. Primeiro aspecto, por que o casamento é digno de honra, deve ser venerado. Porque o casamento é um projeto de Deus para o homem e para a mulher. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando diz assim a palavra do Senhor. E é Ele mesmo que diz: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O casamento é digno de honra, porque trata-se conforme expressão verbalizada do próprio Deus, a união do homem e da mulher. Por isso é digno de honra. Não se trata de criação do homem.
Não se trata de criação de qualquer outra instituição, de qualquer filósofo, de qualquer poder do Estado ou do próprio Estado. Embora nós sabemos que num contexto civil nós precisamos cumprir os rigores estabelecidos pelas leis civis no que diz respeito ao casamento. Mas, sobretudo, estava escrito e está escrito e permanece escrito vivo, reluzente, lá em Gênesis, no versículo que lemos, capítulo 2, versículo 18, porque é digno de honra o matrimônio, porque Deus disse que é honrado. E por que ele disse que é honrado? Porque ele propiciou pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com anatomias diferentes, com sexos diferentes, com ideias diferentes, criados de forma diferentes, serem unidas, formando os dois, registra-nos o texto, uma só carne. É algo que nós só podemos compreender dentro do contexto dessa instituição, à luz da palavra de Deus. Até porque, ao longo da Bíblia Sagrada, esse mesmo Deus que disse lá no Gênesis, no início de tudo, que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lá no Novo Testamento, já nos escritos do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31, ele repete essas mesmas palavras, destacando esse mesmo compromisso e valorizando essa mesma instituição. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, destacando o compromisso que ele firmou com o homem lá no Gênesis, e mostrando para nós que é ordenança, que é bênção, que é honrado valorizar o casamento. Se optou por casar, se fez essa escolha de unir com o seu cônjuge, é importante pensar nisso, porque Deus está pensando nisso quando olha para o nosso casamento. Tanto nos momentos de crise, quanto nos momentos de alegria. Tanto nos dissabores no contexto da família, quanto nos regozijos em ver a família crescer. Tanto no partir de um dos cônjuges, como nós temos diversos aqui, como foi destacado, irmãs e irmãos que já passaram por essa experiência e agradece a Deus nesse momento e em diversos momentos de sua vida, o tempo que viveu junto com o seu cônjuge. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Portanto, o casamento é digno de honra porque é um projeto de Deus, o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o casamento é digno de honra porque é a expressão mais eloquente entre Cristo e a igreja. E está escrito na palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 23, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Olha só, que grande responsabilidade nós temos quando nós estamos honrando o nosso casamento. Que grande responsabilidade nós temos diante de Deus quando nós estamos honrando os nossos cônjuges, quando nós estamos criando bem os nossos filhos, quando nós estamos promovendo a união da nossa família. É porque o próprio Deus compara o casamento com o casamento de Cristo com a sua igreja. E isso é o ápice da palavra de Deus.
E isso é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Sabemos que nós, como cidadãos, como pessoas, como pecadores, estamos atrelados a Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, porque nós reconhecemos nele o autor da nossa fé, porque reconhecemos nele aquele que nos tirou do lamaçal, nos tirou do lugar perdido, nos tirou da escuridão e nos colocou no lugar de luz, de esperança, de salvação, de fé. Nos colocou no caminho dos céus. Quando nós pensamos na salvação e pensamos que Deus ilustrou o casamento, a união do homem e da mulher, como a união de Cristo com a igreja, isso nos constrange, nos aperta, nos faz calar os lábios quando nós pensamos e como pensamos nisso, porque já falei aqui em outra ocasião, se formos perguntar um e outro cônjuge, todos nós temos motivos para romper esse pacto, porque somos humanos, porque somos falíveis, porque às vezes ficamos frustrados com os nossos cônjuges e frustramos eles também, e nos vem à mente o desejo de romper esse pacto. Mas quando nós pensamos que Deus não pode romper conosco por meio da igreja, que é Cristo Jesus, o cabeça e nós, o corpo, Ele é fiel, Ele não volta atrás na sua palavra. Uma vez salvo, salvo por toda a vida. E é por isso que nós estamos aqui, confirmando estas palavras. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo, que somos nós. O casamento, quando nós pensamos nisso, nós não temos outra alternativa a não ser engolir as nossas palavras e assumir ainda mais esse compromisso que Deus estabeleceu conosco. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um outro versículo que estabelece a firmeza que é esse compromisso que nós assumimos. Amor, entrega. É isso que Cristo fez por nós. Nos amou. Quando esteve na cruz do Calvário se entregando, derramando o seu sangue, apresentando o seu corpo para ser ferido. Isso nos deixa cada vez mais apertados, no bom sentido, para valorizarmos a nossa união com o nosso cônjuge. Cristo amou e Cristo se entregou por sua igreja. E nós, cônjuges que estamos aqui, somos convidados a pensar nisso como exemplo de Deus para a nossa união. Terceiro aspecto, porque o casamento é digno de honra. Porque é o cenário mais propício para desenvolver os valores cristãos. É o cenário mais propício para desenvolver os valores cristãos. Valores que estão estabelecidos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 6, quando diz o seguinte: o amor é paciente, valor cristão, e que deve ser
desenvolvido no contexto do casamento. Às vezes nós não podemos desenvolver em todo aspecto no contexto do nosso trabalho, no contexto da sociedade, no contexto das universidades que frequentamos, mas devemos, podemos e somos orientados por Deus a desenvolver dentro do contexto do casamento. O amor é paciente, paciência, é benigno, benignidade. Não se conduz com inconveniência, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija de outra forma a não ser com a verdade. São valores importantes que a palavra de Deus destaca, que são valores de Deus transferidos para o homem. Pessoas racionais como nós, e que somos convidados a viver com o nosso semelhante, no contexto de casamento, no contexto de família, no contexto do lar. E destacado ainda mais pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, quando diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é valores cristãos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São valores importantes estabelecidos por Deus que Ele nos faz e nos apresenta a viver dentro do contexto da nossa união, do nosso casamento. E se nós agirmos assim, com certeza as bênçãos de Deus serão redobradas. Com certeza a valorização dessa instituição será motivo de graça para as nossas vidas, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, por todos aqueles que estão ao nosso redor, refletindo em bênçãos para a igreja local onde reunimos e frequentamos. Às vezes amamos tanto as coisas que estão lá fora. Às vezes valorizamos tanto aquilo que conquistamos por nós mesmos, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, pelo nosso dinheiro, pela nossa posição social. Mas tudo passa. Quantas conquistas que nós tivemos ao longo de nossa vida e passou. Já não temos força de buscá-las mais. Foram embora. Foi um momento da nossa vida. Mas no contexto do casamento é diferente. Porque está refletindo o contexto do próprio Deus, porque Deus é amor, porque Deus é paciência, porque Deus é verdade, porque Deus é benignidade, porque Deus tem todos esses atributos nele mesmo. E quando nós buscamos exercitar esses atributos de Deus no contexto da nossa vida, nós refletimos no nosso cônjuge, e tornamos como uma só carne a vida mais prazerosa em família, em casal e com o próprio Deus. Quarto aspecto, porque o casamento é digno de honra. Primeiro, porque é um projeto de Deus. Segundo, porque é a expressão mais eloquente entre Cristo e a igreja. Segundo, porque é para desenvolver os valores cristãos. E terceiro, e quarto, porque dentro do casamento manifesta a glória de Deus. Basta nós observarmos o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11. Em Caná da Galileia, diz-nos o seguinte, em palavras resumidas: houve um casamento em Caná da Galileia,
Jesus também foi convidado. Tendo acabado o vinho, Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, tirai agora e levai ao mestre-sala. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E aí vem a expressão que nós destacamos: manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O casamento é o lugar da manifestação da glória de Deus. Não que você que optou por não casar não receba a manifestação da glória de Deus. Recebe sim. Não que você que está na condição de viúva ou viúva hoje não recebe a manifestação da glória de Deus. Recebe sim. Mas do contexto em que nós estamos falando aqui, do casamento em Caná da Galileia, foi algo extraordinário a manifestação da glória de Deus naquela festa. E se você pensar agora, num curto espaço de tempo dos dias que já passamos, você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida conjugal. Vale a pena sentirmos a manifestação da glória de Deus. Deus manifesta de várias formas e de várias maneiras ao longo da história do homem, registra esta palavra. Por último, registra-nos o texto: ele manifestou através da pessoa do próprio Cristo, o seu Filho. Aqui em Caná, essa manifestação foi a presença do próprio Cristo realizando aquele milagre. E se você, comigo, quiser pensar nessa manifestação da glória de Deus na sua e na minha vida, olha, em primeiro lugar, pelo milagre da salvação que você foi alcançado. Estava perdido e foi achado. Vivia em trevas e agora vive na luz. Não tinha rumo nem direção, hoje vai para os céus. E a vida material, da mesma forma. Quantos momentos de turbulência na sua e na minha vida foram dissipados pela manifestação da glória de Deus, quando nós olhamos para Cristo e pedimos Ele a proteção e a ajuda. Portanto, vale a pena valorizar essa instituição de Deus. Vale a pena conhecer a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Amém.